Olá! Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai abrir a caixa preta de uma coisa que, olha, move o nosso mundo, mas que quase ninguém vê: o motor industrial. Vamos entender como é que uma coisa tão potente assim é controlada de um jeito seguro e, mais importante, inteligente. Então, bora lá! Para começar, a gente precisa saber que todo motor industrial sem a seção tem um problema. Um problemão, na verdade, bem no instante em que ele é ligado. É um desafio de pura força bruta, que, claro, vai precisar de uma solução bem mais elegante. Pode parecer uma pergunta boba, né? Poxa, se a gente tem um interruptor para acender a luz de casa, por que não dá para usar só uma versão gigante dele para ligar uma máquina enorme? A resposta está num número que é impressionante. Olha só isso. No exato instante da partida, um motor desses pode puxar de 6 a 8 vezes a corrente que ele usa para funcionar normalmente. Isso tem nome, é a famosa corrente de partida, ou inrush current. Para ter uma ideia, é como tentar beber um galão de água de uma vez só usando um canudinho. É um pico de demanda assim violento e instantâneo. E as consequências desse pico, nossa, são bem sérias. Ligar um motor desses com um interruptor comum seria a mesma coisa que entrar num carro de corrida e pisar fundo no acelerador com tudo de uma vez só. O resultado? Caos, dano no equipamento e, claro, zero proteção. Então o ponto é esse: a gente precisa de uma solução bem mais inteligente. E a solução que encontraram é genial, justamente pela simplicidade. Em vez de tentar resolver na força bruta, se usa um sistema que divide o trabalho em duas partes bem diferentes. De um lado, a inteligência, e do outro, a força. Esse sistema tem nome, é a partida direta. E a genialidade dela está toda aí, em separar o circuito que pensa, que toma a decisão, do circuito que age, que faz o trabalho pesado. Primeiro, vamos falar dos músculos, que é o circuito de potência. É por aqui que passa a alta tensão, a energia pesada mesmo, que vai direto da rede elétrica para o motor. É a parte que aguenta o tranco, que lida com a força bruta para fazer a máquina girar. E do outro lado, a gente tem os cérebros, que é o circuito de comando. Esse é um circuito completamente separado que funciona com baixa tensão, sabe? É totalmente seguro para um operador manusear. É ele que usa botões, um pouco de lógica e uns dispositivos de proteção para dizer para o circuito de potência o que ele tem que fazer. É exatamente isso, o cérebro dando as ordens para os músculos. Beleza, agora que a gente entendeu essa ideia de cérebro e músculos, vamos conhecer os componentes que fazem essa mágica acontecer. O coração do sistema, o músculo principal mesmo, é o contator. Dá para imaginar ele como se fosse uma ponte levadiça gigante para a eletricidade, sabe? Ela só baixa e deixa a energia passar quando recebe uma ordem bem específica. E o legal do contator é que ele é o cara que conecta esses dois mundos. Os contatos de potência dele são os músculos aguentando a alta tensão. A bobina é tipo o ouvido do sistema. Ela escuta o sinal fraquinho e seguro que vem lá do cérebro. E os contatos auxiliares? Eles são a voz do contator, mandando informação de volta para o circuito de comando. Bom, se o contator é o músculo, então o relé térmico é o guarda-costas particular do motor. A única missão dele na vida é proteger o motor contra superaquecimento. E superaquecimento, acredite, é o inimigo número 1 dessas máquinas. E o jeito que ele funciona é, nossa, de uma simplicidade genial. Lá dentro, tem umas lâminas feitas de dois metais diferentes que esquentam conforme a corrente do motor passa por elas. Se a corrente fica alta demais por muito tempo, essas lâminas começam a se curvar e essa curvinha aciona um interruptor minúsculo. E adivinha onde está esse interruptor? Lá no circuito de comando, no cérebro, que na hora corta o sinal para a bobina do contator, fazendo os músculos relaxarem e o motor parar. Claro, além de proteger o motor, tem que proteger o circuito todo. E para isso, basicamente, tem duas opções principais. De um lado, o fusível, que é aquele herói que se sacrifica uma única vez para salvar todo mundo. Queimou, já era. E do outro lado, o disjuntor, que é tipo um segurança que você pode rearmar. Ele desarma quando dá problema e depois que tudo se resolve é só ir lá e ligar ele de novo. Ok, a gente já viu que o sistema é seguro. Mas tem um truque de lógica muito, mas muito esperto que faz tudo isso funcionar na prática. E ele responde a uma pergunta que talvez já tenha passado pela cabeça de muita gente. A pergunta é: se o botão de ligar é só um botão de pulso que se aperta e solta, como é que o motor continua ligado depois que se tira o dedo de lá? Se o sinal é só momentâneo, por que o contator não desliga na mesma hora? A resposta para isso é uma das sacadas mais elegantes que existem em comandos elétricos. A mágica toda está no que a gente chama de contato de selo. Funciona assim, ó. Quando se aperta o botão ligar, a bobina do contator recebe energia. Aí ela faz duas coisas ao mesmo tempo.
fecha os contatos de potência para ligar o motor e fecha também um contatinho auxiliar. Esse contato auxiliar cria um desvio, um caminho alternativo para a eletricidade, que passa por fora do botão ligar. Então, quando o dedo sai do botão, não importa, a energia continua passando por esse novo caminho, selando o circuito e mantendo o motor funcionando. Para desligar, é só apertar o botão desligar que ele vai lá e corta a energia desse caminho do selo. Então, a gente viu como a partida direta é uma solução bem elegante e eficaz. Mas, como tudo na vida, não é perfeita. Ela tem seus pontos fortes e seus pontos fracos. É importante entender esse balanço. Olhando aqui, as vantagens são claras. O design é simples, o custo é baixo e ela entrega o torque máximo do motor logo de cara. Mas e as desvantagens? Bom, o problema original, aquele do começo, não sumiu. A corrente de partida alta continua lá. Isso causa um estresse danado nas peças mecânicas, pode dar umas quedas de tensão na rede elétrica e, por isso tudo, não é a melhor opção para motores realmente grandes. E é exatamente por isso que essa solução é tão importante. Porque para a grande, mas grande maioria dos motores de pequeno e médio porte que existem por aí, a partida direta é, sim, a escolha perfeita. É a espinha dorsal da automação industrial, funcionando de forma super confiável em milhões de lugares. Então, para fechar, a partida direta resolveu o problema do controle, mas não o da força bruta inicial. Isso nos deixa com uma pergunta interessante. O que acontece quando o tranco de partida de um motor é simplesmente excessivo para a rede ou para a máquina? Como é que a gente faz para ligar motores gigantes de um jeito mais suave, controlando não só quando eles ligam, mas como eles ligam? Bom, aí já é a porta de entrada para um outro mundo ainda mais fascinante do controle de motores.